Olá! Bom, é o seguinte, hoje eu queria apresentar alguns livros para pessoas como Siqueira Júnior, como Patrícia Bravanel, entre outras pessoas, né, que demonizam a gente na TV e depois falam que não são homofóbicos. Mas essa dica vai para todo mundo, na verdade, que tem algum interesse em buscar conhecimento sobre o que é ser LGBT. Eu começo por este aqui. Este livro é gay, e hétero, e bi, e trans, do James Dawson. Esse livro é legal porque ele vai abordar todas todas as letras do alfabeto LGBTQIA+, e vários temas ligados à comunidade de uma maneira divertida, descontraída, de uma maneira bem bacana. Então assim, para você começar, eu recomendo este livro, certo? Agora, o segundo livro que eu recomendo é esse aqui, Viagem Solitária, do João W. Nery. Essa aqui é a primeira edição, o livro já está em segunda edição, tá? E aqui conta a história do João W. Nery desde o início da sua vida até 2010, mais ou menos. Esse livro foi lançado mais ou menos em 2011 pela Leia. E conta toda a história da transição dele, de como ele se percebeu como um homem trans, tá? E é muito bacana para a gente ter um conhecimento, por um lado, de quem vive essa história, certo? É importante a gente lembrar que a população trans, infelizmente, é a que mais sofre dentro do alfabeto LGBTQIA+. A gente teve recentemente o caso de uma mulher trans que foi incendiada em Recife, né? Ela teve 40% do corpo queimado, está no hospital, né? Em estado grave, e assim, a gente reza pelo melhor, né, pra ela, mas o sofrimento, o trauma que ela sofreu, infelizmente, vai continuar. Uma outra coisa que é importante falar, tem um perfil chamado Astrava da Vida. Ela participou de um debate com cristãos. Na verdade, eu não gosto nem de chamar essas pessoas de cristãs, porque não acredito que isso seja o que Cristo prega. Mas enfim, são pessoas que se auto-intitulam cristãs, conservadoras e blá blá blá. E ela teve um debate com 6 pessoas numa live. Ela teve o seu gênero desrespeitado, teve o seu gênero atacado, teve todas as informações científicas, né, que ela passava, ela sofreu algum tipo de deboche. Teve uma deputada aí qualquer, que ainda falou que se a gente quisesse ter direitos, mais ou menos assim, né, e respeito, a gente teria que fazer um outro país, né, só com LGBT, tipo. Mas enfim. E por último, para essas pessoas, eu recomendo um livro chamado Prayers for Bobby, tá? Esse livro, ele é baseado em fatos reais sobre o suicídio de Bobby Griffith, né, filho de Mary Griffith, que era uma mãe da igreja batista, super fervorosa, e que de repente viu seu filho sair do armário, não aceitou isso, e aí que o filho dela se jogou de uma ponte e decidiu tirar a própria vida depois de tanto tempo buscando a aceitação da família, coisa que ele não teve. Logo depois da morte dele, ela passa a lutar pelos direitos LGBTQIA+, porque ela passa a compreender que aquele era quem ele era e não quem ele se tornou. Por que esse livro é muito importante para quem usa dos preceitos cristãos para nos atacar? Esse livro é a prova de que fé e religião são coisas que andam separadas. E segundo, é a prova de que essas falas que a gente ouve todos os dias mata. Eu perdi um amigo muito próximo, né, por causa dessas falas. Eu vi amigos sendo expulsos, eu vejo pessoas conversando comigo, falando como é que eu me assumo para minha família. Então assim, esses eram questionamentos que em pleno século XXI a gente não deveria passar mais, mas infelizmente a gente passa. Então, eu apresento esses livros para todos vocês na esperança de que pelo menos em algum momento quem estiver assistindo esse vídeo pare e pense sobre o assunto, né, e tente se informar. Infelizmente, hoje a gente tem muita coisa, na verdade, para comemorar, mas hoje, depois dos últimos acontecimentos de falas preconceituosas como as da Patrícia Bravanel e do Siqueira Júnior, de ver pessoas trans morrendo, de ver um homossexual morrendo a tiros em, se não me engano, em Budas Artes. E detalhe,
Muita gente fala assim, ah, mas ele deve ter feito alguma coisa de errado, não sei o quê. Ele tomou tiros, não teve nenhum tipo de assalto, não teve roubo, não teve nada. Foi violência gratuita. E infelizmente violência gratuita é o que se sofre quando se é LGBT. Isso nas ruas, isso muitas vezes em casa, né? Muitos não têm a sorte que eu tenho de ter uma família que compreende esse assunto, né? Então hoje a gente tem sim coisas para celebrar, mas no momento a gente tem que pensar duas vezes, assim, antes de falar a palavra celebrar. A gente tá vivo, esse é o ponto mais importante. Então, galera, pra você que tá aí no mundo hippie, tá? Estes 3 livros, ok? Façam a leitura desses 3 livros. É só isso. Indique esses livros para essas pessoas preconceituosas. Torcer para que num futuro não muito distante a gente consiga sentar todos juntos numa mesa, conversar sobre esses assuntos abertamente, sem ter medo, sem ter que se preocupar com quem tá na mesa do lado e simplesmente viver. É por isso que a gente tem que celebrar o nosso orgulho hoje, certo? Então, galera, Happy Pride!